Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler hoje do versículo 16 até o versículo 23. Esse é o nosso texto base para as nossas próximas 3 quartas-feiras. Hoje e mais 2, eu acredito que concluiremos este assunto sobre estas 4 linhas heréticas que assolavam a igreja de Colossos, e bem como as igrejas que estavam ali no Vale do Lico, como falamos. Versículo 16 ao 23, capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, diz-nos assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado com suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? Podeis tomar assento. Queridos, o engano religioso que Paulo começa ou continua falando no texto que lemos é algo que tinha preocupado até mesmo o próprio Senhor Jesus. Jesus, no capítulo 24 do Evangelho segundo o relato de Mateus, versículos 4 e 5, no início do seu sermão profético, Jesus começa dizendo: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por que Jesus se preocupou tanto com o engano religioso? Algumas vezes nós vemos o nosso Senhor falar sobre isso. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Nos alertando as pessoas daqueles dias e a nós, nos dias de hoje, para que tomemos cuidado, para que não sejamos enganados e levados em roda, como Paulo escreve aos Efésios, em roda por todo vento de doutrina. Por quê? Porque a heresia são como ervas daninhas, elas florescem em todo campo, em todo lugar. É igual aquele mato que você carpe lá no fundo, no quintal da sua casa, aí você passa alguns dias, você está lá tudo cheio de novo. No terreno, os irmãos aqui que veem muito isso, a gente passa por aí, por essas plantações, você vê, se não houver cuidado, cresce
aquele mato, aquelas ervas daninhas e que prejudicam toda a plantação. A heresia é a mesma coisa. E como ervas venenosas, as heresias, elas matam. Elas levam uma pessoa e um corpo, uma igreja inteira, à morte. Por isso, a preocupação, tanto do nosso Senhor Jesus, como dos crentes no primeiro século, nós vemos no livro de Atos, como ainda as igrejas, que nós falamos que só no Novo Testamento, pelo menos 8 livros foram escritos combatendo ensinamentos e pensamentos, linhas de raciocínio antibíblicas. Paulo, depois de falar da heresia gnóstica, Paulo então agora vai falar sobre estas 3 novas vertentes. E nós vamos falar a partir de hoje sobre o legalismo, sobre o sincretismo e o ascetismo. O que é isso? Nós vamos ponto a ponto, pouco a pouco, falando sobre isso. Porém, a ideia central de todas estas linhas era qual? Era mostrar, era disseminar, este era o ensino dos falsos mestres, eles disseminavam que a obra de Cristo, que Jesus Cristo, sua obra e sua doutrina não eram suficientes para a salvação. Precisava de algo mais. Só o sacrifício de Cristo não era suficiente para a pessoa alcançar a salvação. Precisava de algo mais. Era o que nós vamos pensar agora aqui sobre os legalistas. Era isso o que eles ensinavam. Hoje nós vamos trabalhar com o versículo 16 e 17 do texto que nós lemos. O legalismo naqueles dias era uma doutrina um pouco estranha. Trazia uma mistura de misticismo oriental com o legalismo judaico, com um pouco de filosofia e até um pouco alguns preceitos cristãos. Veja bem, o versículos 16 e 17 vai nos dizer assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Pedro, ele, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no versículo 10, Pedro classifica esse legalismo como um jugo, como uma canga que era colocada no pescoço. Atos capítulo 15, versículo 10 vai nos dizer assim: agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Pedro fala isso no capítulo 15, quando acontece o concílio de Jerusalém, quando Paulo está ensinando e pregando nas igrejas, escrevendo suas cartas, e então existe aquele grande conflito nas igrejas da Galácia e nas igrejas agora do Lico, do Vale do Lico, sobre estas questões do judaísmo. Os crentes que se converteram, os crentes gentios que se converteram, agora estavam tendo conflitos com os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, porém queriam inserir práticas do judaísmo, da lei mosaica, como complemento para alcançar a salvação. E aí, Pedro, ele vem no versículo 15, no capítulo 15, versículo 10, e diz: olha, por que nós vamos colocar um jugo, tentar a Deus, colocando um jugo deste sobre os ombros dos discípulos? Pedro está falando sobre os gentios.
que agora aceitaram a fé cristã, o evangelho pregado por Paulo, aceitaram a fé cristã e agora estavam sendo obrigados também a terem práticas, a aplicarem nas suas vidas práticas pertencentes à lei de Moisés, ao judaísmo. Então Pedro vem e diz: olha, por que nós vamos fazer isso? Colocar a serviço dos discípulos um jugo que nem nós e nem os nossos pais puderam carregar. Paulo, da mesma forma, ele em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer o quê? Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que eles estavam querendo? Eles estavam querendo restringir alguns alimentos, dias santos, sábado, dizendo que os gentios que agora se converteram, para terem suas vidas santificadas e para alcançarem a salvação, eles não tinham que somente crer em Cristo, mas tinham que também praticar alguns rituais da lei, como circuncisão, como não comer determinados alimentos. Mas veja o que o próprio Senhor Jesus fala sobre esta questão em Mateus capítulo 15. Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 15, versículo de número 11. Jesus vai dizer assim: não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração é que contamina o homem. Jesus neste momento, no Evangelho segundo o relato de Mateus, ele está falando porque os fariseus questionaram os discípulos e o próprio Cristo, porque eles não lavavam as mãos para comer. Então Jesus vem e diz: olha, não é o que contamina o homem, não é o que entra, mas o que sai da sua boca. Mas em Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, e o versículo 19, eu quero ler com você. Jesus vai falar algo neste Evangelho, considerando puro todos os alimentos. Veja o versículo 19: porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Vamos ler a partir do 14, do versículo 14, para você compreender todo o assunto. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Jesus
considera puro todos os alimentos. Mas os judeus convertidos queriam implantar na mente dos crentes em Colosso essa ideia de que essas práticas eram necessárias para alcançar a salvação. Veja ainda o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 3. Paulo vai falar até de uma forma muito contundente, de uma forma muito dura. Quando nós lemos a partir do versículo 1, este capítulo 4, olha o que Paulo escreve, olha o que Paulo diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Paulo diz que os falsos mestres ensinam e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, fundamentado em um princípio, em um preceito da lei mosaica. O problema e a grande questão é que agora o que vigora na era da igreja não é a lei. O que eles se esquecem e o que eles estavam fazendo era uma má interpretação do Antigo Testamento. Se esquecendo que o que havia no Antigo Testamento era sombra do que estava por vir. Veja bem, Paulo então ele ratifica isso e ele dá o seu veredito nos versículos 4 e 5 desta mesma carta a Timóteo. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo vai dizer ainda em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 8, que não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. O legalismo era uma dessas facetas que ameaçava a igreja naqueles dias. A grande questão não é comer ou não comer, não é guardar dias ou não guardar dias. A grande questão é condicionar a salvação a isso. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 15 de Atos, ele vai dizer, olha, nós precisamos nos lembrar, nós sabemos disso, que nós fomos salvos pela graça de Deus. Pela graça. Paulo escreve isso aos Efésios e diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se eu condicionar a minha salvação, se nós condicionarmos a nossa salvação a comer ou a não comer determinados alimentos, a guardar ou não guardar dias ou festas, nós estamos entrando no erro dos legalistas e
acrescentando algo ao sacrifício de Cristo. Eu estou dizendo como eles, que o sacrifício de Cristo tornou-se ineficiente. Eu preciso de algo mais para ser salvo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos entender, como diz-nos a epístola do escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Eu preciso entender uma coisa. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 23 ao 25, Paulo vai dizer que a lei nos serviu de pedagogo, ou seja, ele usa a expressão na carta aos Gálatas, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E aí Paulo, quando escreve isso, ele traz à sua mente a sua infância, quando ele tinha alguém que o levava e o trazia ao colégio, que o ajudava ajudou-o na sua infância, durante o seu período de escola, um pedagogo, alguém contratado pela família para acompanhar a criança, e Paulo passou por isso. Veja, carta aos Gálatas, capítulo 3. Carta de Paulo aos crentes da Galácia, aos crentes da Galácia, capítulo 3, versículo 23 ao 25, diz-nos assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio ou ao pedagogo. Não estamos mais debaixo da tutela da lei. Nós estamos agora vivendo na dispensação da graça. Veja bem, Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, lua nova, ou sábados. A ideia destes mestres, destes ensinadores, toda a sua mente estava baseada em duas coisas básicas: dietas de comida e dias sagrados. Porém, queridos, a Igreja de Cristo não é prisioneira de dias santos, de dias ou de calendários, nem de dietas. Veja bem, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 14, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eles queriam condicionar a salvação a dias santos, a calendários e a restrição de determinados alimentos. Paulo vem e quebra e derruba essa linha de pensamento
quando ele escreve essa carta aos crentes de Colosso. Veja bem, o terceiro lugar, o engano do legalismo, versículo 17. Nesses poucos minutos nós falamos sobre a descrição do legalismo, as prescrições do legalismo e agora o engano do legalismo. Versículo de número 17, Paulo diz-nos assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo diz, porque tudo isso o quê? Comida, dia de festa, lua nova, sábado, ele diz, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Quando nós olhamos a palavra sombra, ela deve nos levar a pensar 9 coisas. 9, quando falamos sobre sombra. Primeiro, inexatidão, é algo que não é exato. Sombra, a sombra não reflete aquilo que é exato. Eu apareço na sombra, eu apareço grande. Dependendo da posição, eu apareço grande. Mas quando você olha, não é aquilo. Natureza incompleta, falta de substancialidade, temporalidade. A sombra dura por um tempo. Ela não dura para sempre. Inferioridade, simbolismo, diferença de natureza, questões cerimoniais contidas em ritos que são e coisas que são dispensáveis. Quando nós falamos de sombra, nós precisamos entender, e quando se fala sobre o Evangelho, a gente analisando esta carta e todo este ensinamento dos legalistas, eles já estavam agarrados em sombras. Mas quando a realidade chega, nós não precisamos mais de sombra. Por que retornar à sombra se nós já temos a realidade? E um pensador, ele diz assim: por que ter como indispensável o submeter-se a preceitos sobre comida, quando aquele que foi anunciado pelo maná de Israel se nos oferece a si mesmo como o pão da vida? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 35, versículo 48. Como pode considerar-se a Páscoa uma observância necessária para a perfeição espiritual, se nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificado por nós? Que justificativa havia para impor aos que se converteram do mundo gentílico a observância do sábado judeu, quando aquele que faz o descanso eterno exorta a todos a ir até ele? Sombra. Veja bem, a gente que anda um pouco por aí, eu já me sentei para almoçar do lado de pessoas que não comiam determinadas carnes. Uma vez numa mesa de convenção, com pastores, serviram o alimento e tinha uma determinada carne e determinado pastor não comia. Ele deu para mim e deu para o outro pastor que estava ao lado. Ele não come. Eu como.
Eu não posso julgá-lo por não comer e ele não pode me julgar por comer. É o que Paulo nos ensina. O que nós não podemos é condicionar isso à salvação. Dizer, eu só sou salvo se eu comer. Só sou salvo se eu não comer. Porque aí eu vou estar seguindo a linha de raciocínio dos legalistas. E isso é um pensamento antibíblico. A salvação é pela graça. Ela não se baseia nessas coisas. Até porque, se nós pararmos para observar o Antigo Testamento, a restrição era para evitar que o povo se contaminasse, porque determinados animais se alimentavam de coisas que não eram boas, e ao comer, o povo de Israel podia ficar enfermo, poderiam adoecer. Está ligado à preservação, ao corpo. Mas Cristo vem e torna todos os alimentos puros. Aí você vai dizer, pastor, mas carne sacrificada eu posso comer? Se você chega na casa de alguém para comer, e isso é o que Paulo nos ensina. Você chega na casa de alguém para comer, você vai perguntar para ele se aquela carne foi sacrificada? Não. Paulo nos ensina o quê? Senta, dê graça e coma. Por questão de consciência. Sente, dê graça e coma. Não especule. Até porque o texto bíblico diz que nós oramos e aquilo que Deus tudo criou para o bem, é bom. Então eu oro e pela oração a comida se torna boa para comer. Veja bem, nós estamos em um país onde todas as coisas elas são consagradas a entidades. O arroz que nós comemos, ele é consagrado. Existem marcas de carros que nós usamos e andamos aqui, que é a forma reduzida do nome de algumas entidades pagãs. Mazda. A Toyota usa o nome Nets. Algumas lojas da Toyota é Nets, não é isso? E Nets é a forma reduzida de uma entidade pagã. E aí? Você vai andar a pé? Você vai beber água? Não vai comer? Agora, por que eu como o arroz, ando no carro, mas não faço determinadas coisas? Se eu vou ser condenado por isso, vou ser condenado por aquilo também. Precisamos pensar com relação a isso. Veja bem, como eu disse aqui, pastor, então, se eu comer, estou condenado. Não. Se eu não comer, estou condenado. Também não. O que eu não posso é colocar isso como condição para ser salvo. Porque a salvação se baseia na morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Veja o versículo 16 e 17, versículo 16, Paulo vai dizer assim, olha: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festa, dia santo, dia de festa, lua nova ou sábado.
Veja bem uma coisa, a preposição pois, do versículo 16, nos ensina que a base da nossa liberdade são a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, o versículo 16 é uma continuação dos versículos 13, 14 e 15. E Paulo primeiro, ele proclama, ele mostra que Cristo triunfou na cruz do Calvário sobre os nossos pecados, sobre a lei que nos condenava e sobre as forças espirituais que nos prendiam, que nos acusavam. Aí depois disso ele nos orienta: ninguém, pois, vos julgue. Porque primeiro ele mostra, olha o versículo 13, 14 e 15: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aí vem o 16: ninguém, pois, vos julgue. Por quê? Porque nós fomos resgatados através da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Não é o que eu faço que me dá salvação, é o que Cristo fez por mim e por você na cruz, que nos abre a porta da salvação. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos viver uma vida de devassidão. Aí eu tenho inúmeros textos bíblicos para mostrar para você que você vai ser condenado se viver dessa maneira. Porém, o que eu não posso dizer é que eu sou salvo ou não sou salvo por aquilo que eu como ou deixo de comer. Amém? A carta de alforria é a cruz. A cruz de Cristo é a nossa carta de alforria, é a nossa libertação. Nós já morremos com Cristo, somos servos dele, não somos mais escravos da lei. A lei não exerce jurisdição sobre um morto. Nós morremos. Para a lei nós estamos mortos. Cristo é o nosso Senhor. Amém? Nos coloquemos de pé. Na próxima